Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quarta-feira, para a gente falar aí do Barreal. Foi contratado, é a grande notícia desta quarta-feira, a confirmação do argentino Álvaro Barreal para a próxima temporada com a camisa do Santos. Acho que vocês estão curtindo também, porque o Barreal jogou muito bem. Tá? Ele foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro com 9 gols, um a mais que o Neymar. Ok, jogou mais, é verdade, mas ele foi eficiente. Um jogador de múltiplas funções em campo e que a confirmação dele para a próxima temporada acho que é um ganho para o Santos, tá? Vocês querem saber também sobre o Gabriel? Vou falar. Vou falar sobre o Gabriel, vou falar sobre outras notícias também desta quarta-feira aqui no meu canal. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Dê um like, ative o sininho e hypa esse vídeo, tá? Isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Chegar nos 190 mil, gente. Até agora nada, mas tudo bem. Não tem problema, não. Gente, é o seguinte. O FC Cincinnati, dos Estados Unidos, que joga na Major League Soccer, que tinha, né, os direitos do jogador, do Barreal, anunciou nesta quarta-feira que o negócio com o Santos estava concretizado. O Santos vai pagar os 4 milhões de dólares em parcelas, a primeira delas vencendo em janeiro próximo. Eu acho que o Santos poderia ter feito algo melhor, entendeu? Porque todo mundo consegue fazer coisa boa em cima do Santos. O Santos só consegue fazer negócio bom com ninguém. Com raríssimas exceções, como foi a venda, por exemplo, do Rodrigo para o Real Madrid, onde o Pérez, José Carlos Pérez, conseguiu que o Real Madrid pagasse até os impostos na Espanha e aqui no Brasil. Então, os 45 milhões de euros que o Santos vendeu o Rodrigo para o Real Madrid, entraram todinho para o Santos. Todinho. Esse foi um bom negócio. Por exemplo, quando o Santos vendeu o Danilo para o Porto, o Luiz Álvaro, o Laor, ele fez o Santos ficar com 20%, não de mais-valia, de um futuro negócio. Foi a primeira vez que eu vi um presidente de clube fazer isso no futebol brasileiro. Agora virou moda, mas começou com o Laor. Então, quer dizer, o Cincinnati pede 4 milhões de dólares, o Santos vai lá e paga. Negocia, caramba. Negocia. Fala, pô, a gente tá numa pindaíba danada aqui, pô, dá uma olhada na gente aqui. Olha, a gente quase foi rebaixado. Dá uma força aí, meu, quebra aí. Próximo moleque aparecer bom aí, eu posso dar prioridade para vocês. Faz qualquer coisa. Conversa, negocia. Mas, no entanto, não. O Santos pagou os 4 milhões de dólares pelo jogador e parceladamente, como eu falei agora há pouco. Acho uma ótima contratação. Eu só espero que o Marcelo Teixeira pague. Pelo amor de Deus, Marcelo. Pelo amor de Deus, não faça a gente passar vergonha. Porque o que o Santos mais faz é a gente passar vergonha. Disputa mal o campeonato da Copa do Brasil, vai mal no Campeonato Paulista, quase é rebaixado no Brasileiro, é eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, uma vergonha. É só vergonha. Aí você lê que o Santos não pagou o Novo Horizontino, que o Santos não pagou o Cuiabá, que o Santos não pagou o empréstimo do Cincinnati. Só vergonha atrás de vergonha. Então, pelo amor de Deus, Marcelo Teixeira, paga o Cincinnati. Aliás, eu queria falar um negócio para vocês que eu fiquei pensando. Vocês já pensaram se o Trump, presidente dos Estados Unidos, fala o seguinte: olha, time de futebol que não pagar os jogadores nossos, o presidente não entra aqui? Os caras iam ficar desesperados. Porque todo mundo gosta de ir para os Estados Unidos. Todo mundo adora ir para Orlando, para Disney. Marcelo Teixeira deve ser diferente. Já pensou se vem essa determinação do presidente, do Donald Trump, né? Donald Trump, já pensou se vem essa determinação dele? É o seguinte: jogador de futebol de time americano que for negociado para fora do país, se o clube não pagar a nossa franquia, o presidente desse clube fica proibido de entrar nos Estados Unidos. Já pensou que legal? Os caras iam pagar. A mesma coisa de ser feita fora. Você compra um jogador lá do time da França, da Inglaterra, da Espanha, ele não pagou, o presidente não entra no país. Está proibido. Vocês vão ver só como ia mudar essa situação. Mas enfim, foi contratado o Barreal, eu acho uma ótima notícia, jogador muito importante e está garantido então para a próxima temporada, juntamente com o Zé Ivaldo. São as duas contratações garantidas do Santos para a próxima temporada. Gosto de ambos. E ambos vieram do Cruzeiro, hein? Ambos vieram do Cruzeiro. Tem restrições ao Zé Ivaldo? Ele é irregular e tal, mas ele é um cara raçudo, velho. Eu gosto dele, eu gosto da raça, da dedicação, da entrega dele durante o jogo. Ele tem deficiência? Tem. Entendeu? Mas tem jogador que tem deficiência e é molenga.
Tem jogador que tem deficiência e é preguiçoso. Tem jogador que tem deficiência e é desinteressado. Ele não. Ele não. Barreal briga, velho. Barreal briga. Barreal não. Zé Ivaldo. Zé Ivaldo briga. Ele briga pra valer. Entendeu? Gente, outra coisa. Vocês querem saber, né? Gabigol. Bom, já que o Santos contratou o Barreal, vamos falar agora do Gabriel. Eu volto a afirmar para vocês o que disse ontem. Conversei hoje novamente com a minha fonte dentro do Santos e a fonte falou, deixa eu pegar aqui, exatamente o que a minha fonte respondeu para mim quando eu perguntei a respeito do Gabriel Barbosa, tá? Eu perguntei, fulano, tudo bem? Volto a te amolar, o assunto é o mesmo. Alguma novidade em relação ao Gabigol? Essa pessoa respondeu para mim. Não existe negociação. Não existe negociação. E essa fonte minha é uma fonte muito boa. Ou ela está me enganando, ou não tem negociação mesmo. Porque todas as vezes que eu falo com ela sobre o Gabriel, ela repete a mesma coisa. Não temos dinheiro. O Santos não vai explodir sua folha de pagamento por contratar o Gabriel. O que significa explodir a folha de pagamento? Será que é só o salário? Talvez tenha luva embutido nisso, talvez tenha também embutido nisso aí a situação do Santos, explodir também financeiramente o Santos, o Cruzeiro deve querer alguma compensação? Não sei. Não sei. O fato é que essa pessoa disse para mim, repito, hein, não existe negociação. Não existe negociação. Então, gente, eu estou na contramão do que está todo mundo noticiando a respeito dessa negociação envolvendo o Gabriel. Eu vejo nos grandes portais, vejo em companheiros, são jornalistas, vejo influencers, todos estão indo na mesma direção. O Santos está negociando com o Gabriel. O Santos vai acabar contratando e anunciando o Gabriel. Entendeu? Eu não tenho essa informação. A minha informação, eu volto a dizer para vocês, o Santos não está negociando com o Gabriel. Essa minha fonte é muito quente e eu confio muito nela. Eu estava vendo um comentário de vocês outro dia não, acho que foi ontem ou hoje, não lembro. Uma pessoa falou assim, eu fico maluco vendo os vídeos do Sormani. Num dia disse que vão chegar o Bitelo, o Claudinho e o Cebolinha. No outro dia disse que o Santos não tem dinheiro para contratar o Gabriel. Bom, essa observação dessa pessoa, eu até respondi esse comentário, faz muito sentido. Porque eu poderia ter sido um pouco mais explicativo em relação a essa questão do vídeo passado. Gente, é o seguinte, o aporte do pai do Neymar, não dele, que ele vai trazer para o Santos, de um investidor, o que seria isso? Por exemplo, aquele cara lá, o empresário que foi responsável pela vinda do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, esqueci o nome dele. Ele pirulão grandão, esqueci o nome dele. Esse cara está trazendo um aporte, um investidor para o São Paulo. Esse investidor vai investir, vai dar uma grana para o São Paulo e vai querer o quê? Ativos da base do São Paulo. Ativos, ou seja, jogador. Percentual. 100%, metade, 20, 30, eu não sei. E esse aporte que essa pessoa me falou do pai do Neymar, tá? Eu não tenho detalhes de quanto seria, acho que vem do mundo árabe, mas não tenho certeza. Mas enquanto esse aporte não chegar, eu só noticiei para vocês aquele dia que o Santos, por conta desse possível aporte desse investidor, essa possível injeção de dinheiro dentro do Santos por parte desse investidor, se isso de fato acontecer, o Santos vai tentar fechar com o Cebolinha, já deu um passo, já conversou com o Flamengo falou, eu quero uma carta fiança. O Santos vai tentar o Claudinho, daquele jeito que eu falei para vocês, empréstimo e pagando parte do salário. O Santos vai tentar o Bitelo, empréstimo e o Santos pagando parte do salário, porque esses caras ganham muito. O empréstimo seria o quê? Na faixa. Mas enquanto esse aporte não aparecer, e eu deixei isso muito claro no vídeo que eu falei sobre isso, não tem negócio. Então é uma expectativa que o Santos vive nesse momento, de receber esse
dinheiro que viria de um investidor. De posse dessa grana, o Santos iria atrás desses jogadores. Mas essa grana até agora não veio, tá? Não chegou. Eu não sei em que situação está. Tentei falar com essa pessoa hoje e ela até agora não me respondeu. Entendeu? Então, o que eu tenho para falar para vocês neste momento, em relação a reforço, é o Santos comprou o Barreal e já acertou com o Zé Ivaldo. São os dois negócios concretizados no Santos. Gabriel, pelo que eu falei com essa pessoa, falei com ela ontem e anteontem. Ela voltou a falar comigo hoje. Não, Sormani, não existe negociação com o Gabriel. Então, repito, eu estou indo na contramão do noticiário e tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado com o Santos. Não sei se tomara que eu esteja errado, viu? Porque, sinceramente, eu não gostaria de ver o Gabriel com a camisa do Santos de novo, não, tá bom? E não gostaria mesmo. Agora, existem negociações nesse momento ou o Santos está parado? Não, existem negociações. Com quem? Por exemplo, o Santos está tentando se livrar de alguns jogadores, porque 17 atletas foram emprestados nesse ano 2025. Quatro deles, Rodrigo Fernandes, Messias, o Luiz Felipe. Quem que é outro? É um volante da base, eu esqueci o nome dele. Esses 4 terminam o contrato. Então esses caras, então esquece. Não são mais do Santos. Então, 14 são ainda do Santos. Entre eles, o Zanocelo, que vai retornar o empréstimo do Ceará. Eu li hoje, acho que foi no UOL, sim, que o Zanocelo, o Ceará quer de novo emprestar o jogador. Só que o Santos quer vender. O duro, gente, é que quem está interessado nesses jogadores são times que não têm dinheiro. Não tem dinheiro. Vocês querem ver outra coisa? O jornalista Lucas Rossafá noticiou que o Ceará e Vitória estão interessados no Sherman. Gente, eu já cansei de falar para vocês aqui que não ia aparecer nada melhor para ele. Isso é papo furado de empresário, gente. O Sherman não joga no Santos. Como é que o Chelsea está interessado nele? Como é que o Porto está interessado? O Chelsea ofereceu 9 milhões de euros, o Santos negou. Gente, eu não acredito nisso. Vocês acham que o Santos ia dizer não para uma proposta de 9 milhões de euros pelo Sherman vindo do Chelsea? Um time que não tem onde cair morto? Claro que não é verdade isso. Se tivesse acontecido essa proposta, o Santos seria vendido. Então não tem proposta do Chelsea, não existe, nunca existiu proposta do Porto. Nunca. Isso é conversa, é papo furado. O que apareceu, está dizendo aí o Rossafá, é o interesse do Ceará e do Vitória no Sherman para ele jogar a Série B. Só que esses times provavelmente vão querer que o Santos empreste de graça e pague metade do salário. Que é o caso do Zanocelo. O Ceará quer de novo emprestar o jogador por mais uma temporada, ou seja, todo o ano de 2026, com o Santos pagando parte do salário. É duro, velho. É duro. Agora, por que existe essa situação do Zanocelo? Porque o Santos pagou 2 milhões de euros, isso na época do Rueda, para a Ferroviária, para contratar o jogador. Agora, mas como 2 milhões de um jogador da Ferroviária, 2 milhões de euros, o que dá hoje 12 milhões e uns quebradinhos, 12 milhões para ficar redondo. Sim, porque o Zanocelo era jogador ou ainda é, do Bertolucci. Sabe, aquela história de uma mão lava a outra. O Bertolucci vendeu o Ângelo. Vendeu o David Washington, eu achava um bom jogador. Acho que ainda pode progredir. Mas o Ângelo eu nunca achei. O Ângelo, para mim, era mais uma invenção da mídia santista, que adora a base e jogador ruim. Não são todos, claro. Mas tem jornalistas da mídia santista que morde amores por jogador ruim na base. E o Ângelo, na minha opinião, era um deles. O Santos vendeu o Ângelo por 5 milhões de euros, gente. Então, muito provavelmente, o Bertolucci chegou lá pro Rueda e falou assim: Rueda, compra o moleque agora, velho, preciso dar um jeito. Eu preciso enfiar ele num time legal. E o Santos, para mim, seria uma boa. Só que ele chegou no Santos e nunca jogou nada. E agora, o Ceará, que já emprestou o jogador, ele chegou lá em agosto desse ano, jogou meio ano, né, um semestre no Ceará, jogou bem, gostou de lá,
já tinha morado lá porque tinha sido jogador do Vojvoda no Fortaleza. Se fosse bom o Vojvoda, ia falar assim, não, deixa ele aqui comigo. Não, o Vojvoda demonstrou o menor interesse por ele, entendeu? Então, o Ceará quer de novo emprestar o jogador. Só que não quer pagar nada. E quer que o Santos pague parte do salário. E segundo o Gostafá, volto a dizer, Ceará e Vitória estão interessados no Sherman. Mas eles não querem pagar nada. Querem tudo de graça. Mas quando o Santos vai atrás de alguém, o Santos tem que pagar. Empréstimo total. Pagava o Cincinnati pede 4 milhões pelo Barreal, o Santos vai e paga. Quer dizer, espero que pague, né? Espero que pague para a gente não passar vergonha de novo. Então, gente, essa é a situação desses jogadores que estão voltando. Em relação ao Guilherme, o Guilherme é o seguinte, o Santos tem 70% dos direitos econômicos do jogador, 20% pertencem ao atleta e 10% são do Grêmio, totalizando 100%. O Santos quer que o Guilherme abra mão, o Guilherme não quer, óbvio, o Guilherme não quer, mas acho que ele... só para falar um negócio para vocês, o contrato do Zanocelo com o Santos vai até o final de 2027, ou seja, tem 2026 e 2027 também. Se emprestar para o Ceará e voltar no final do ano, volta de novo, todo o problema. Bom, voltando agora ao Guilherme. O Guilherme, então o Santos quer que o Guilherme abra mão, ou pelo menos de parte desses 20%, ou seja, 10%, até onde eu fiquei sabendo. O Santos queria 80%. 80% de 2 milhões vai dar 1 milhão e 600, multiplicando aí por 5 vai dar 8 milhões e uns quebradinhos. Então, o negócio parece que está travado aí, mas não, isso é só charme. O Santos vai acabar pegando porque o Santos precisa de dinheiro. E ainda bem que apareceu essa proposta pelo Guilherme, porque, sinceramente, eu achava que não vinha nada. Que poderia aparecer aqui no Brasil alguém interessado no Guilherme, mas daquele jeito. Me empresta, paga parte do salário, que é o que o Santos tenta fazer agora, por exemplo, com 2 desses jogadores que estão voltando, Morelos e o Patrick. O que o Santos vai fazer com esses caras? Volto a falar para vocês, conversei com uma pessoa, uma fonte que eu tenho lá em Curitiba, no Atlético Paranaense, essa pessoa falou para mim, não estamos interessados no Patrick. O Patrick foi muito importante para o retorno do Atlético para a Série A. Foi muito importante, mas agora a ideia de montagem de elenco não contempla o estilo de jogo do Patrick. Então, ao contrário do que foi dito, e eu disse isso para vocês aqui, e se confirmou com o passar do tempo, o Atlético não tem interesse nesse momento no Patrick. Então, esquece, vai voltar. Vai voltar. Morelos, a mesma coisa, vai voltar. Vai voltar. Enfim, gente, é por isso que é complicado. Eu achei ótimo, por exemplo, o Santos abriu mão do Gabriel Simples, está indo para o Avaí. Tem que ter alguém lá dentro para ver essas coisas. Não é porque é jogador da base que é sensacional. Você vai dar contrato para todo moleque da base? Não. Alguém olhou, viu, não serve, acabou o contrato, vaza. Aí renova com Balão, renova com Kelvin Maltos, renova com fulano, Cicrano, com Enzo Monteiro, sabe, depois os moleques não vingam. E aí o Santos fica com o abacaxi na mão. Está sendo feito um trabalho muito bem feito na base do Santos pelo Rodrigão e pelo Léo. Eles estão avaliando os jogadores. E outro dia, eu estava conversando com o Rodrigão. Estava batendo um papo com ele por telefone. Ele falou, senhor Mani, do elenco a gente classifica os atletas em 3 categorias. Tem aquele que está jogando e que não vai virar jogador. A gente olha, bate o olho, vai ser importante para as campanhas da base, etc. Mas não vai virar jogador. Aí tem a outra categoria daqueles atletas que vão ser jogadores que vão acabar jogando no sei lá, Tombense, no Vila Nova. Não vai passar disso. Não vai passar disso. E tem aqueles jogadores que você fala, esses caras podem vingar. Esses caras podem ser bons. Então, essa prospecção é muito importante. E está sendo feito. Então, por exemplo, Gabriel Simples. Qual a conclusão para ele chegar? É jogador para Avaí. Entendeu? Acabou o contrato, não vou renovar com ele, para depois pedir uma grana para o Avaí não me dá, eu tenho um contrato de 2 anos com o cara, de 3 anos. Então, esse trabalho está sendo feito pelo Rodrigão e pelo Léo no momento, pelo que eu apurei, em conversa inclusive com o Rodrigão, eu volto a dizer para vocês, é muito importante. Muito importante.
para o Santos não cair em Arapuca, de assinar contrato com o moleque da base de 3 anos. Aí o moleque não vinga. E pelo que a gente vê da base aí, essa base do Santos não é nem um pouco promissora. Não é nem um pouco. Ganhou, senhor Mani, ganhou, foi campeão paulista sub-20 em cima do São Paulo. Legal. Parabéns. Tem moleque bom lá? Tem. O Bernardo é bom. Mas vocês viram o que o Vojvoda falou do Bernardo? Na entrevista que ele deu depois do último jogo? Falou, falta intensidade pro jogador. Ele tecnicamente é bom? É. Mas é um jogador que se machuca demais e não tem intensidade. Aí você bota para jogar no time de cima, não vinga. Então, esse olhar precisa ter para evitar com que, de repente, termine um ano, o Santos tenha 20 jogadores voltando de empréstimo. Por quê? Porque ele assinou um contrato, depois teve que emprestar para o Tombense, teve que emprestar para o Atlético de Minas Gerais, teve que emprestar para o Avaí, teve que emprestar para o Figueirense. Então, isso é muito importante. 14 jogadores estão voltando. Não são todos da base, óbvio. Acabei de citar para vocês aqui o exemplo do Morelos e do Patrick. Entendeu? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá? Então, Barreal, legal. Foi contratado, gostei. Gabigol, Gabriel Barbosa. Gabi, chama do jeito que você quiser. Eu gosto de chamar ele de Gabriel só. Não existe negociação. Volto a dizer para vocês o que essa pessoa dentro do Santos me falou. Não tem nada. Zé Locelo está voltando, mas pode ir para o Ceará. O Vitória, interessado, segundo o Rossafá, e o Ceará também no Sherman. E falei um pouquinho aí a respeito desses jogadores que estão voltando. Sim, só para encerrar, que é um negócio importante aqui. O Wagner Frederico deu no canal dele que o Santos estaria interessado no Rafael Navarro. Jogador que jogou no Botafogo, jogou no Palmeiras. Então, se o Santos é interessado no Rafael Navarro, e já tem lá o Lautaro Martínez, Lautaro Dias, e ainda tem o Tiquinho sob contrato, é sinal de que as coisas com o Gabriel não estão de fato evoluindo. E não tem negociação mesmo. O Santos já tem o Tiquinho tá lá. Não adianta, o Santos tem que se livrar do Tiquinho, beleza, mas que jeito? Tem um contrato. Você tem que pagar. O Santos tem dinheiro para pagar? A multa dele? Não tem. O que vai fazer então? Ele tem que ficar lá. O Lautaro, o contrato dele é até metade do ano que vem. Se o Santos está fechando com o Gabriel, por que ele vai contratar o Navarro? Não faz sentido. Até porque o pessoal estava noticiando outro dia que o Santos ia manter o Vitor Hugo e o Lautaro para encorpar o elenco. Se vai manter, para que você contratar o Navarro? Eu acho que essa informação do Wagner vai ao encontro daquilo que eu falei. Entendeu? Ir ao encontro significa contemplar. Ir de encontro é conflitante. Então, se eu falar assim, essa informação vai de encontro àquilo que eu falei. Ou seja, não é o que eu falei, é outra coisa. Então, quando vai ao encontro, significa o quê? É a informação que eu também tenho. Se de fato o Santos está negociando com o Rafael Navarro, eu não tenho essa informação. Repito, essa informação é do Wagner. Se de fato o Santos está negociando com o Navarro, é sinal que não existe mesmo negociação com o Gabigol. Não tem. Tá bom? Gente, gostaram? É isso aí. Qualquer novidade eu volto. Mas se não, amanhã estaremos aqui para o novo bate-papo. Tá bom? Até!